Kong agora usa manopla. Vai ter estalinho? Ficou com inveja do Thanos? Qual que é o segredo por trás disso, galera? Quem que deu essa manopla pro Kong e pra que essa manopla serve? Você vai ver tudo agora, vamos lá. Inestrantes, Peter aqui. Aumento da atividade do cérebro, aumento da criatividade, melhora da memória, alívio do estresse e, claro, se divertir pra caramba. Esses são só alguns dos benefícios que o ato de desenhar pode fazer por você. E se você nem sabe por onde começar, eu quero te apresentar o Mega Pack de arte. Ele é composto pelos treinamentos desenhando animes, pintura digital e colorindo a lápis. E com esses treinamentos você vai aprender todo o passo a passo, do zero ao avançado, para desenhar seus personagens preferidos e ainda colorir como um verdadeiro profissional, digitalmente ou a lápis. Já pensou você só imaginar um personagem ou uma pessoa e desenhá-la exatamente como ela é, sem precisar copiar a pessoa ou o desenho? Pô, legal demais, né? Aperta no primeiro link da descrição, conhece o Mega Pack e faz a sua inscrição. Depois de meter uma machadada no Mechagodzilla, acho que parece que o Kong gostou de usar arma, né? Porque agora ele vai usar uma manopla pra chamar o Scar King pro braço. Aí, pô, tá apelando, né? Mas por que isso agora, nesse momento? E essa manopla só serve pra dar socos ou tem algum outro tipo de função? Vai ser estalo? É o que a gente vai ver assim que vocês mandarem aquele like nervoso. Bom demais, obrigado, galera. Bom, antes de falar pra vocês sobre essa teoria do que é a manopla do Kong, eu queria mostrar pra vocês, queria apresentar pra vocês meu ponto de vista sobre um ponto de vista do mercado. Não é novidade nenhuma que esse tipo de filme, blockbuster, ok, que vai ser blockbuster, não tem muito compromisso com ser uma obra cinematográfica eternizada pela qualidade, concorda? Não tem nada disso. O compromisso desse tipo de filme é vender, é dinheiro. Nada além disso, ou seja, não é só bilheteria, esse tipo de filme sempre vem acompanhado de produtos, tipo de linha de brinquedos, né? E com o Monstruverso não é diferente. Todos os filmes do Monstruverso vieram acompanhados de linhas de brinquedos. Vocês têm que entender isso, quando a gente fala em venda, não é só bilheteria. Filmes voltados para blockbuster vende muito também fora, com licenciamento. Pô, licenciamento é uma máquina de dinheiro. Quem trabalha com isso vai me endossar aqui embaixo. Agora pensa comigo, galera. Se o Kong não tivesse uma coisa diferente pra mostrar, há de se convir, né? Quem comprou o boneco do Kong do filme da Ilha da Caveira lá ou do Godzilla vs Kong, não teria muito motivo pra comprar um novo boneco simplesmente porque eles seriam iguais. Pô, já comprou lá, papai, agora eu quero outro, mas vou ter igual meu filho. Mas eu quero, não vai rolar isso, né? Mas o Kong com a manopla é outro boneco. Entende isso que eu tô falando? Tô passando pra vocês um pouquinho de nerd de negócio, né, do meu outro canal de dinheiro. Então, eles precisam vender outro boneco do Kong, principalmente para as pessoas que já compraram os bonecos dos filmes anteriores. Papai, esse aqui é um boneco do Kong. Agora, papai, eu tenho um boneco do Kong com manopla. E bota um contra o outro, né? Kong contra Kong com manopla. Pô, criança é maneiro demais, né? Isso me faz acreditar, galera, que esse foi o principal motivo do Godzilla ter ficado rosa. Se continuasse azul, quem comprou o boneco do último filme não compraria esse, né? Pô, dois azul, não dá, né? É tipo você quando compra o boneco do Goku quando ele ganhou a transformação nova. É basicamente o mesmo boneco com outra cor. Mas pra quem compra o boneco, é de fato outro, não mesmo. Você sabe do que eu tô falando. Tá lá o Goku, aí o outro Goku. É horrível que eu acho engraçado isso. Mas eles são idênticos. Só tem uma cor e você, uau, dois Gokus diferentes, uau. Não é? Então assim, se o Kong agora tá usando manopla, é exatamente uma propaganda de um boneco do Kong com manopla. E nada além disso. E o mesmo vale pro Godzilla rosa. Você acha que os caras não pensam lá pra frente? O que a gente faz pra vender mais? Bota as dorsais rosa, vai ser bom pra caramba. Mas e o Kong? O Kong vai ficar igual. Bota ele maior. Não, maior não dá. Então bota uma pulseirinha colorida. Pronto, é manopla, entende? Mas ok, Peter, isso é pra vender. Você tá falando, não tá falando nada. E dentro da história? Porque não adianta botar manopla lá e falar, é pra vender, mas e aí? E dentro da história? O que vai justificar o Kong com manopla? Será que é só pro Kong descer o soco? Ó, pode até que seja só pra dar soco, mas se fosse só isso, por que uma manopla só? Vai ficar só assim? O outro eu deixo numa tipóia, né? Não dá, né? Não seria mais vantajoso se ele tivesse uma manopla em cada mão? Pô, parece até que ele tá pensando como um macaco, né? Ei, yo! Bom, eu acredito que essa manopla do Kong tem alguma função extra, além de dar socos. Não só socos, ok? Mas eu confesso que eu não faço a menor ideia de qual seja essa função. Pode ser que serve só pro Kong dar socos mais fortes e eu esteja falando besteira aqui. Mas eu acho estranho ela servir só pro Kong dar socos e ele usar só uma. Até porque o Kong já mostrou nos filmes anteriores que ele se garante bem no soco. Porra, o poder do Kong é esse.
Ele não solta rajada, é soco, é porrada, né? Pode ser que amplifique justamente o poder que ele tem, que é força. Aí faria total sentido, né? Ou seja, se ele no soco já é destrutivo, imagina com a manopla que aumenta o poder concussivo do soco. É igual a dorsal do Godzilla. Porque o poder do Godzilla é a radiação, é a rajada e tal. Então se ele tá se carregando de energia naquelas dorsais, como a gente começou nos últimos vídeos, e justamente pra quê? Pra dar mais poder, mais power-up no poder principal do Godzilla, que é essa fonte de energia dele, que é essa questão de exalar energia, né? De mirar uma rajada e mandar ver. No Kong não, Kong não tem isso, então poderia ser isso, ok? Mas ok, talvez a principal pergunta seja, por que isso? O que aconteceu dentro da história pro Kong trocar um machado pela manopla? Eu vou aqui levantar algumas possibilidades, e a primeira das possibilidades é que o Kong lutou contra o Scar King e perdeu a luta, mas depois de perder esse combate, o Scar King roubou o machado dele, como se ele pegasse o machado do Kong como um troféu, tá aqui ó, ganhei, entende? Como se ele tivesse se tornado o novo rei dos macacos. Dos gorilões, né? Dos mamacões grandões. Bora lembrar que o Scar King usa um colar de vértebras. Ou seja, ele realmente usa coisas dos inimigos dele como troféus. Tem que ser coisa muito de primata, né? Pra colecionar troféus, pra mostrar que ganhou os inimigos, né? Imagina uma inteligência superior alienígena fazer isso. Não, tem outro predador. Não, mas esquece isso! Mas agora eu quero levantar uma outra possibilidade ainda mais trágica. Que é o Scar King vencer o Kong, tomar o machado dele e usar esse machado para decepar o braço do Kong. Exatamente para deixar o Kong acuado e sem a capacidade de se defender de outro titã. Talvez a Monarch, junto com a civilização de dentro da Terra Oca, use essa manopla como se fosse uma prótese. Tipo para colar o braço do Kong de volta, entende? E agora ele precisa usar essa manopla como se fosse realmente uma prótese mecânica, mas com o braço dele ainda lá dentro. Inicialmente eu pensei que o Scar King pudesse ter arrancado o braço do Kong e a manopla na verdade era uma prótese. Só que logo no início do trailer a gente consegue ver a mão do Kong por dentro da manopla. Então o braço do Kong realmente pode ter sido cortado, mas ele não foi usado como troféu pelo Scar King. Mas isso acabou me fazendo pensar numa outra coisa. Quem fez essa tecnologia? Foi o Monarch mesmo? Eu sei que a Apex Cybernetics tinha totais condições de fazer o negócio deles, já que foram eles que criaram a Mechagodzilla. É que por sinal parece ser muito mais complexo que uma manopla, lógico, né? Só que tem um problema. A Apex Cybernetics foi destruída pelo Mechagodzilla. Então eles estão completamente fora do jogo, certo? Pois é, não necessariamente. Você lembra que a Apex foi quem criou os veículos de exploração da Terra Oca? No trailer a gente consegue ver um tipo de nave espacial explorando a Terra Oca. Até onde eu sei, a Monarch nunca apresentou nenhum tipo de tecnologia desse tipo. Então pode ser que algum executivo da Apex convenceu a empresa a ajudar a Monarch como forma de se redimir pelos crimes que o antigo presidente da Apex cometeu tentando matar o Godzilla. E, de repente ele quer ficar bem aos olhos de todo mundo. Pode ser que essa manopla realmente tenha sido feita pela Apex exatamente para dar mais poder de ataque para o Kong, já que eles precisavam sim de um plano de contenção caso o Godzilla atacasse alguma cidade. Mas ok, eu levantei várias possibilidades. Qual delas, de fato, eu acredito? Entre todas essas possibilidades, eu acho que o Scar King venceu o Kong e roubou o machado dele. Isso porque o Scar King quer sim dominar tudo com o império dele. E para ele fazer isso, o principal inimigo dele não é o Kong, mas sim o rei dos monstros, o Godzilla. Como o Godzilla é o rei de todos os titãs, que coloca todos os monstros da superfície em estado de hibernação, ele é o grande desafio do Scar King. E ele precisaria da arma certa para enfrentar o Godzilla, que no caso é um machado que pode absorver o raio atômico dele e usar a lâmina como se fosse um sabre de luz. Aí como o Kong vai perder o machado, talvez a Monarch encontre aquela civilização de dentro da Terra Oca e essa civilização mostre a manopla que no passado deve ter sido usada por outro titã primata. Vocês lembram que naquele templo do filme anterior tinham estátuas de titãs primatas? Galera, quem faz estátua não é monstro, é gente. E para uma civilização fazer estátuas, é porque eles de certa forma viam um sentido simbólico naquilo. Ou seja, essa civilização idolatra a espécie do Kong. Então eles devem ter criado essa manopla exatamente pro dia em que um gorila desafiaria o Scar King. Então bora aguardar pra ver, porque tá bom demais. Eu acho que finalmente a expressão sopa de mamaco vai fazer sentido. Mas o mamaco em questão agora vai ser o Scar King, que eu vou muito sentir prazer de ver o Godzilla pisando nele, vai ser bom demais. E se você quiser desenhar realístico o Godzilla, o Kong, o Scar King, quem quiser, eu deixei aqui embaixo o link do Mega Pack de arte pra você aprender realmente a se tornar um profissional. E não é só quem tem talento, não quem tem dom. Tem gente que entra lá do zero, sem saber nada, não sabia nem fazer bonequinho de palitinho, e hoje tá desenhando profissionalmente, ok? Dá uma olhadinha, confere lá. Galera, eu sei o seguinte, quando eu faço esses vídeos, vocês acham que eu tô fazendo pra levantar o hype de vocês? Bom, tô também, né? Mas eu fico hypado pra caramba.
Eu vim aqui e converso com vocês. É igual vocês quando vocês estão falando com outra pessoa sobre alguma coisa, né? Vocês também não hypam pra caramba? Eu fico assim, tamo junto pra caramba. E já comenta, estão hypando pra esse filme? Então eu tô fazendo meu dever de casa, né? Toca aqui agora, se inscreve no canal, ativa o sininho! Porra, tem muita coisa pra gente falar. Cada teaser, cada vazamento dá um quebra-cabeça a mais. Bom pra caramba, né? Espero você no próximo vídeo. Valeu, galera! Fui!